pessoal, falar da BR-040, pessoal, umas informações da BR-040. 040, aqui nós tá na rodovia Fernão Dias. Passei ali no borracheiro, pessoal, troquei o barriga de cobre, estourou outro pneu. Cada viagem é um barriga de cobra que tá estourando, pessoal. Não aguenta esse sol quente, não. Mas vamos falar da BR-040, galera. Vamos falar da BR-040. Aqui nós tá na rodovia Fernão Dias, pessoal. Rodovia Fernão Dias, 11 horas e 32 minutos. 30 de novembro de 2025, já me atrasou toda a minha viagem, pessoal, que eu andei aí pelo menos uns 30 km aí, a 50 por hora, barriga de cobre estourada. Depois eu compartilho os vídeos no short aí pra vocês verem que aí foi carreira. Estoura pneu, estoura paralama. E aí eu tava fazendo umas pesquisas, me chamou a atenção sobre a BR-040. Falei, vou compartilhar com o pessoal aí as informações sobre a BR-040. Depois nós fala aí da BR-116, Ribeirão Vermelho e Lavras. Lavras, Minas Gerais, galera. Então vamos lá, BR-040 vai ter 4 faixas. Olha, notícia boa. BR-040 vai ter 4 faixas em cada sentido entre BH e Ribeirão das Neves, pessoal. 4 faixas. Em cada sentido. Chegando ali em Contagem, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves ali. E para nós que sempre tá indo sentido a BR-135. Vamos aguardar, que é o que nós sempre comenta, nós sempre fala disso, que tem que aumentar as faixas de rolamento. BR-040 vai ter 4 faixas em cada sentido, entre BH e Ribeirão das Neves. A BR-040 passará a ter 4 faixas cada sentido, entre Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje, grande parte do trecho tem 2 faixas, apenas 2 faixas apenas, pessoal, 2 faixas apenas, e sem contar que não tem um ponto de ônibus ainda, que ele é obrigado a entrar no meio dos veículos. Os veículos que retornam é obrigado a cruzar a BR-040, causando congestionamento pela falta de investimento. Alguns segmentos contam com 3. Aí vamos falar da expectativa da Via Cristais, pessoal, iniciar a obra em 2026, o ano que vem. A expectativa da Via Cristais é iniciar as obras em 2026 com execução por etapas, a primeira entre BH e Contagem. Deve ser concluída em 2027. A finalização até a rotatória de entrada de Ribeirão das Neves está prevista para 2028. Informações foram detalhadas pelo acho que Centro de Controle Operário da concessionária ali. Vamos ver.
Segundo ele, segundo o trecho até Ribeirão das Neves, particularmente desafiador por motivo de segurança e pela presença urbana ao longo da rodovia. Com certeza, além de ser perigoso, passarela até que é razoável ali, mas tem muitos pontos que falta passarela, falta ponto de ônibus, que o ônibus ele para embarcar e desembarcar passageiro, ele é obrigado a sair e entrar na faixa de rolamento, correndo o risco de ocorrer um acidente e além de contribuir para aumentar o número de congestionamento, pessoal. Então, o trecho até Ribeirão das Neves particularmente desafiador por motivo de segurança e pela presença urbana ao longo da rodovia. É um trecho marcado por vários acidentes, a maioria parte deles pequena. Monta só padrão FIFA, galera. O palácio está aberto. É um trecho marcado por acidente, a maioria parte deles pequena, monta e também marcado pela presença de população urbana na rodovia. Pra pesar de novo, tá de brincadeira, eu tô com 24 e pouco, ué. Esse aqui tá meio virado no giraia hoje, pessoal, tô com 24 e meio, ué. Tô com 24 mil quilos e... Tá de brincadeira. Eu tô com 24 e pouco, 24 e 300, 24 e 400, alguma coisa assim, 24 e 300. Aí jogou mais uns 3 ali, acho que ele tá virado no giraia hoje, viu? E aí vamos voltar ao assunto então, pessoal. É um trecho marcado por vários acidentes, a maioria parte deles pequena monta, também marcado pela presença de população urbana na rodovia, então com as marginais tem bastante, hein? Com as marginais com os novos pontos de ônibus, cara, que nem fala aí, ó. Com os novos pontos de ônibus, as marginais com a via segregada, a gente dá mais segurança para as pessoas, com certeza. Todo investimento traz muito mais segurança. Que a expansão, né, prevê 4 faixas por sentido da via principal. A expansão prevê 4 faixas por sentido da via, principalmente 2 em cada sentido. As marginais aos longos de toda a área urbana de BH, Ribeirão das Neves. Ao longo desse trecho a gente também vai tirar os cruzamentos. Ah, agora entendeu, hein?
Agora entendeu que tá na época de amarrar o cachorro com linguiça, com mortandela. Ao longo desse trecho a gente também vai tirar os cruzamentos que tem na rodovia. Em vários pontos sensíveis, todos os principais, aquele ocupação urbana substituído indo por viadutos, pessoal. Isso que nós fala tempo, né, de hoje. Aquilo não existe, pessoal. Além de causar acidente, ainda causa congestionamento. Os veículos têm que cruzar a BR de um lado para o outro. Isso aí é coisa que a década passada, 100 anos atrás, velho. O movimento ali da região metropolitana ainda. Maravilha. Ocupação urbana substituindo por viadutos na mesma posição ou muito próximos dali. A ideia é melhorar o trânsito, reduzir pontos críticos. Para isso, a Via Cristais discute soluções com a Prefeitura de Belo Horizonte, Contagem e Ribeirão das Neves. O contorno viário ali, um anel viário, seria muito importante para desafogar tudo aquele ali também, pessoal. Que tá na época amarrar o cachorro com linguiça. O CO afirma que parte dos problemas não está diretamente na BR-040, mas sim nas vias municipais que encontram com a rodovia, não dependendo só da rodovia tirar o gargalo. Em parte eu concordo, porque ali tem o problema ali, a 040 ela tá ali, mas é perímetro urbano, a responsabilidade tem que ser de alguém ali. Que é alguém ali? Construir o quê? Viaduto, retorno para parar os veículos de cruzar a rodovia, ponto de ônibus, e faixa adicional para que ele atinja uma velocidade razoável para ele poder ter acesso à BR-040. O ônibus ele para no ponto, ele é obrigado a enfiar na sua frente porque não tem lugar para ele embalar o ônibus, causando congestionamento. Então concordo, não depende só da rodovia tirar o gargalo, depende ali, é um conjunto ali. Exemplo, a entrada do viaduto das Américas em Contagem afirma. Cita também a situação do encontro com anel rodoviário, que na verdade não é um anel rodoviário, aquela ali é uma avenida, né? Aquela ali não tem como considerar aquela ali um anel viário. Anel viário tinha que cortar por fora da cidade e sair na Fernão Dias direto, como é o Rodoanel em São Paulo. Mas daí a gente está discutindo com as prefeituras justamente porque é onde tem essas questões possível trabalhar junto e trazer benefício máximo. Por exemplo, todos os dias de manhã a gente tem um congestionamento, de manhã e de tarde tem congestionamento ali é um balaio de gato, falar o português claro, e dentro do contorno viário ele também, naquele pedacinho que nós sempre fala ali, pessoal, que vem veículo da esquerda, ele vai entrar do lado direito, ele é obrigado a cruzar o contorno viário de um lado para o outro, aí ele segura o trânsito tudinho. Então dentro da cidade ali tem problema também, não é só ali na 040 não. Congestionamento chegando em Belo Horizonte, esse daqui tá falando de Belo Horizonte. Esse que eu tô comentando é o contorno viário de Contagem sentido Betim ali. E muitos veículos ali que vai indo ali, vai cruzar de um lado pro outro. Dos dois lados o problema é os mesmos, para quem tá indo de sentido 040 e quem tá vindo da 040 sentido Betim ali. Congestionamento chegando em Belo Horizonte, isso reflete lá em Ribeirão das Neves, com certeza. Ribeirão das Neves, nós chegamos a ter 10 km de engarrafamento pela manhã quando você colocar 4 faixas. Com certeza, 10 isso não der mais, muitas vezes, hein? Só eu, aquele dia da pintura de passarela ali, foi mais de 2 horas. Aí quando você colocar 4 faixas por sentido, quando você colocar as
4 faixas por sentido mais a marginal, você espera o tráfego que está indo para uma distância e o tráfego entrando na cidade. Outras melhorias. Afirma que a Via Cristais tem dialogado com os municípios. Jesus amado. Olha pra você ver, pessoal, você tá doido. Tem dialogado com os municípios, com o governo de Minas Gerais, para que a reestruturação da BR-040 também melhore os sistema de transporte coletivo, com certeza, em todo sentido, vamos dizer o porquê bem claro. Hoje é um trabalho muito bem conduzido de forma conjunta, em que a gente é constantemente provocado pelos gestores públicos de Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves e do governo. Do governo estadual. No sentido... Ó, o Zema está se manifestando, parabéns, Zema. No sentido de... Vamos pensar que aqui, como um todo, resolver a mobilidade das pessoas. E não só um ponto. Não só um ponto de infraestrutura comércio. Nesse sentido, temos um trabalho público em que, a partir da provocação deles, a NTT nos solicitou e nos autorizou a fazer um estudo para melhorar. Mas precisa pedir autorização para melhorar? Para coisa que é melhor, não precisa nem pedir autorização, não, é só pegar e colocar em prática. Mas vamos lá. Estamos na torcida para essas melhorias aí, porque nós se lasca direto que passar ali. Provocação deles, a NTT nos solicitou fazer um estudo para melhorar, inclusive o transporte público, não só encaixe. Solicitou, nos autorizou. Bom, transporte público não só encaixe no anel rodoviário, que é super importante, mas toda a mobilidade no eixo da BR-040 completou, além das obras previstas de contrato. Além das obras previstas de contrato de concessão, a Via Cristais negocia com operadoras de telefonia a instalação de antenas para garantir conexão 4G em toda a extensão da BR-040. Que aqui, na verdade, não fala toda a extensão da BR-040, né? Eu que estou citando aqui. Fala garantir a conexão 4G em toda a extensão da estrada. Novidades sobre o projeto deve ser... Jesus amado, ó. Outras aqui também tem que incluir, não, viu? Incluir a NTT. Tem que resolver esse daqui também, que essa aqui é outra porcaria, viu? A 040 melhorou, não tô dizendo que mas já foi uma porcaria também, a 040. Melhorou bastante, mas tem bastante coisa para melhorar ainda. Novidades sobre o projeto deve ser anunciado em breve. Vamos aguardar o anúncio. Hoje a rodovia, por sinal, é muito pouca servida de comunicação. Tá na época dos hominhos da caverna ainda.
comunicação móvel que eles falam, pessoal, porque depende do lugar que o celular não pega e não tem sinal nenhum. Nós estamos trabalhando com as empresas de telefonia para implantar, viabilizar a conectividade 4G. Isso é importante, hein? Ou instalar aqueles telefones, né? Igual tem na rodovia Anguera, na Bandeirante, cada 1 quilômetro tem um orelhão. Um orelhão não, é um telefone, né? Mas é a mesma coisa de um orelhão. Você pegou nele, já cai direto na central, pelo telefone já sabe qual KM que você tá, e só você falar qual que é o seu problema, aí já envia já o socorro, o guincho, qualquer que seja lá, para te dar um apoio. Conectividade 4G, essas torres não estão em trechos urbanos, então não tem energia elétrica. Às vezes a energia está a 20 a 30 km de distância e você tem que fazer toda a infraestrutura até a torre. Históricos da concessionária nos primeiros 7 meses desde a operação que eles assumiu a rodovia BR-040. Nos 7 primeiros meses de operação, a Via Cristais focou em ações de recuperação da via. A Via Cristais focou em ações de recuperação da via, além de garantir a operação. Dentre as ações realizadas estão 1.700 km de faixa pintadas, 2.000 pontos de drenagem revitalizados, 8.000 placas instaladas, 71 taxas. Na verdade, aqui está escrito taxas, mas ou faixas refletivas, mas aqui está escrito taxa, pessoal, por isso que eu li taxas. 71 taxas reflexivas, 16.500 metros de defesa metálica, que é os guarda-rei que nós falamos. Esse daí, ó, do lado direito aí. 16.500 metros. 16.500 metros de defensas metálica, 42.000 balizadores reflexivos, 75.000 metros de cerca, como a gente fez grandes reparos ao longo do tempo, a gente vai melhorando a superfície da rodovia. Ó, palavra bonita, parabéns. Tem alguma coisa que precisa melhorar ainda. Melhorou bastante, mas ainda não está 100% não. Principalmente por 2 motivos. Um é pela tarifa, do valor da tarifa de pedágio, igual eu comento. Então tem que estar o mínimo aí no estilo BR-135, a qualidade do asfalto. Como a gente fez grande reparo ao longo do tempo, a gente vai melhorando a superfície da rodovia. Ela vai oscilando cada vez menos. Então a sensação é esse oscilando que ele fala, pessoal, é afundando esses buracos, essas tristezas que é essa Fernão Dias e aquela região de Montes Claros até a Serra do Francisco Sá, principalmente, pessoal. O asfalto está afundado. Então a sensação do motorista é de uma rodovia mais estável. Em qualquer veículo fica mais estável na pista, ó. Portanto, mais seguro, com certeza. Ela está em condições seguras dentro das normas, toda adequada.
estava então, não estava até agora, não estava até então agora. E não estava mesmo, porque depois que a outra, a via 040, só Jesus na causa, aquela concessionária. Aí ela saiu, acabou de lascar o resto. As panelas de buraco e acidente que aconteceu lá, até a Cristais assumir. A expansão de estrutura da BR-040 é uma das ações que a Invepar antiga, aqui eu acho que já está falando da região de sentido Juiz de Fora, pessoal, sentido Rio de Janeiro. Que aqui eu tô vendo aqui, pessoal, é no geral, viu? Tô falando da BR-040 no geral. Ribeirão das Neves, Contagem ali até a 135, um exemplo, sentido Brasília, e ao mesmo tempo sentido Rio de Janeiro. A expansão da estrutura da BR-040 é uma das ações que a Invepar, antiga concessionária da rodovia, deixou de fazer quando devolveu a licitação, alegando incapacidade financeira. Mas essa incapacidade financeira, pessoal, os órgãos competentes que nós temos no Brasil, de fiscalizador, Ministério do Transporte, a NTT, eles já tem que ver isso no início. Antes de fazer o contrato, já tem que ver se tem capacidade de participar da licitação ou não. Porque quem paga o preço é a população depois. Incapacidade financeira para operar o projeto. A empresa encerrou as atividades na via em agosto de 2024, após o processo de devolução iniciado em 2019. Olha, a Invepar tinha como obrigação duplicar 557 quilômetros, pessoal. Vai vendo, ó, desde 2019. A Invepar tinha como obrigação duplicar 557 quilômetros de rodovia, mas encerrou o contrato com 73 quilômetros. Olha, a outra é via BA também. Tá vendo? Ela tinha como. Como é que se não assume uma licitação, um contrato, e se não tem capacidade, pessoal? Que era para 557 quilômetros de rodovia, mas encerrou o contrato com 73 quilômetros. É brincadeira. Encerrou o contrato com 73 quilômetros, duplicados foram isso das 50 passarelas previstas, apenas 5 foram entregues, pessoal. De 50 passarelas, entregou só 5. Olha, entregou só 5. De 557 quilômetros de duplicação, duplicou 73. De 50 passarelas, entregou 5. A companhia era responsável pela BR-040 entre Juiz de Fora e Brasília. Após a devolução da rodovia, o governo federal decidiu o trecho em 3 blocos para fazer a nova licitação. São eles 315 quilômetros entre... Tem hora que você tem que parar, porque senão só Jesus na causa, pessoal. Essas buraqueiras do... Você... Fico doido com umas porcarias dessa, viu? Pleno 2025. Ó.
Federal decidiu o trecho em 3 blocos, pessoal. Fazer a nova licitação. São eles 315 km entre Brasília, Distrito Federal, e Cristalina, Goiás. 595 km entre Cristalina, Goiás, Belo Horizonte. E 495 km entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Essa é toda a extensão aí da BR-040, Carmo da Cachoeira, Nepomuceno, limite de município, pessoal. 495 km entre Belo Horizonte, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A Via Cristais é responsável pela faixa que começa em Belo Horizonte e termina em Cristalina, Goiás. O governo federal calcula que 70 mil veículos trafegam no trecho. Diariamente, 68% caminhões. Uma das regiões mais movimentadas é a região metropolitana, com certeza. Uma das diferenças percebida pelos usuários entre as duas concessões foi o valor do pedágio. Na praça Capim Branco, que dá acesso a 7 Lagoas, por exemplo, saiu de R$ 6,20 para R$ 15,50 na tarifa básica. Está no contrato que o valor é uma tarifa de investimento. O valor existente anteriormente não tinha investimento. É isso, com certeza. Não tinha mesmo. Porque o jeito que estava essa 040, só Jesus na causa. Anteriormente não tinha investimento, eu pergunto, né? Para os usuários. E a grande maioria dos usuários que participou da pesquisa, provavelmente. Participou, na verdade, não foi da pesquisa, da audiência pública. Defendeu o projeto porque sabe do que a concessão anterior não entregava aquilo que era esperado. Isso tá mais na cara do que barba, né? Que não entregava. Hoje temos valores compatíveis com o investimento que estão sendo realizados. Explicou na época o diretor da NTT, Guilherme Theo Rodrigues Rocha Sampaio, Theo Rodrigues da Rocha Sampaio. E esse é um resumo aí, pessoal, da BR-040, o que pode vir aí ao longo desse ano de 2026 e 2027 até 2028 aí, no geral aí da 040. Pelo que ela fala aí dos 557 km de duplicação, provavelmente eu acho que vai sair duplicação de Rio de Janeiro a Belo Horizonte. Se a outra só 70. Então vamos aguardar aí para ver o resumo aí, pessoal. Carmo da Cachoeira, 10 km. Vamos aguardar para ver o resumo aí, pessoal. Mas é importante, sim, com certeza, isso tudo que foi comentado aí, que precisa realmente, pessoal, de mais faixa, né? Fala isso sempre. Mais faixa de rolamento, não suporta a quantidade de veículo todo santo dia, de manhã e à tarde, somente nos horários de pico. Passarela, viaduto para retornar, para tirar os veículos do meio de cruzar a 040, que além de acidente ainda
contribui mais para o congestionamento, porque já não tem faixa de rolamento suficiente, já é normal. Ainda tem aqueles retornos que eles vêm, cruzam na frente sua de um lado para o outro, que isso é coisa da época que amarrar o cachorro com mortandela, linguiça, que o homem das cavernas acendia fogo batendo uma pedrinha na outra. Isso não existe mais. Não é de hoje não, viu? Aquele ali já tá mais atrasado do que rabo de sucuri. Os pontos de ônibus, pessoal, o ônibus para embarcar o passageiro, que ele não tem espaço para ele embalar. Você é obrigado a segurar para deixar ele entrar na sua frente. Você causa congestionamento e pode causar acidente, colisão traseira também. É outra coisa muito importante que tem que resolver ali. As marginais para os veículos ter acesso, para acabar aquela lambança de ficar cruzando, pessoal. Ó, aí é cascavel, hein? Aí eu dou valor, hein? Não tá naquela tomação de banho, né, pelo jeito. Mas, pessoal, é muito importante esses investimentos. E a tarifa de pedágio faz jus para ter tudo isso aí que foi comentado aí. O valor da tarifa de pedágio, R$15,50. Aí você vai esperar o que da rodovia Fernão Dias? R$3 a tarifa de pedágio. Foi o que eu comentei em outro vídeo. Você não compra nem um corotinho de pinga com R$3. Como que você vai trazer qualidade de investimento na rodovia terceira faixa, viaduto? Como? Só lembrando que chegando ali na verdade ali você pega ali desde São Joaquim de Bicas. For ver bem dizer, pessoal, desceu a Serra de Igarapé ali, Brumadinho, Igarapé, desceu pra lá, dali tem que meter a terceira faixa até passar a PRF lá, pessoal. Ali é outro também. Então aí nós estamos falando da Fernão Dias, né? Que precisa de investimento também. Mas como que vai ter o investimento? R$3 se você levar a bicicleta sua, igual comentei no outro vídeo, na bicicletaria, para consertar o pneu, não é menos que 5 conto. Você não conserta um furo de um pneu na cama de ar de uma bicicleta por R$3. Então é outra que tem que rever isso daí. E claro que na região metropolitana ali de Belo Horizonte tem que ter um rodoanel ali. Tem que ter um rodoanel. Além desses investimentos que na 040 aí que tá falando, tem que ter um rodoanel ali. A gente precisa para não precisar passar mais ali por dentro. Não tem necessidade. A quantidade de veículo, transtorno para a população, tempo perdido. A quantidade de veículo que cruza ali, que às vezes vem do Nordeste, vamos falar no geral aí, Norte, Nordeste, do Nordeste principalmente, que vai cruzar ali e pegar a Fernão Dias, que vai para São Paulo. É como o rodoanel em São Paulo, que eu fiz outro vídeo, tá aí, vocês conferiram aí, que eu comentei, 84 mil veículos por dia, quando tiver concluído o setor norte ali do rodoanel. 84 mil veículos por dia vai deixar de passar naquela marginal Tietê. Você imagina que maravilha que não é para a população. No geral, que transita, os que trabalham, ambulância, aplicativo, no geral, pessoal, ali tudo que você imaginar ali vai beneficiar muito ali. 84 mil veículos sem necessidade de estar passando por ali. E entre esses 84 mil, principalmente os veículos de carga, que é pesado, mais lento. Que maravilha que não vai ser.
É a mesma coisa da Marginal Pinheiros, pessoal. Quem lembra da Marginal Pinheiro, quem é de São Paulo, ou que já passou ali na Marginal Pinheiro, quem lembra da Marginal Pinheiro antigamente que não tinha o Rodoanel? Eu já fiz aquele caminho ali várias vezes, pessoal, Marginal Pinheiros. Rodovia dos Bandeirantes. Pega a Marginal Pinheiro ali e vai sair lá na Anchieta Imigrantes. Na Zona Sul. Jaguaquara, quem lembra? O que era aquela Marginal Pinheiro ali, pessoal? Só Jesus na causa. Aí depois construiu o Rodoanel, pessoal, que maravilha que ficou. E mesmo assim ainda aí tem a restrição na Marginal Pinheiro, que é das 5 da manhã às 21 horas. Das 21 horas às 5 da manhã você pode passar na Marginal Pinheiro. E ficou a zona, o setor norte do Rodoanel que não foi concluído. E a mesma coisa a região metropolitana de Belo Horizonte, não só de Belo Horizonte, como a de Recife também, nós sempre comento. Precisa de um Rodoanel para tirar a quantidade de veículo que passa por ali sem necessidade nenhuma. E é igual eu falo, o valor da tarifa de pedágio da rodovia da BR-040 ali, a Via Cristais. O valor é padrão FIFA. E nós esperamos que o investimento e a qualidade da rodovia seja padrão FIFA também. Se sair padrão FIFA, qualidade de massa asfáltica igual a 135, nós vai elogiar a Via Cristais, nós vai dar parabéns, pessoal. Segundo a matéria aí, as informações que saiu aí, tudo indica que a Via Cristais vai fazer um bom trabalho e ela vai cumprir o contrato. E nós fica feliz com isso. Que é igual eu falei, toda a população, todos os usuários da rodovia ganham com isso. Só lembrando que nós estamos pagando por isso, não é de graça. Para fechar o kit, só eles colocar um chuveiro, porque não tá naquela tomação de banho. Colocar um chuveiro grátis que as coisas tá difícil, hein? Pra fechar, chave de ouro, a Via Cristais. Porque não tá naquela tomação de banho. 10 conto a fichinha. Colocar um chuveiro. Brincadeiras à parte, pessoal. Estamos na torcida aí que a Via Cristais faça um bom contrato aí de concessão aí ao seu tempo aí determinado aí no contrato aí da concessão da BR-040. Porque ali pesa o investimento, a qualidade, e não só a qualidade, salva a vida também, pessoal. Muitos acidentes podem ser evitados, é o que nós fala sempre aí. Investimento em rodovia. Não é luxo, investimento não é luxo em rodovia, não é luxo. Investimento em rodovia é salvar a vida também. Salvar a vida, trazer economia de combustível, de manutenção. É igual eu falei lá num outro vídeo, vocês viram o vídeo aí de Feira de Santana. A sorte que os pertences já estavam escondidos. Uma hora e alguma coisinha, vamos pôr a 1 hora aí de tempo perdido
na BR-324, na parte da manhã, porque eles estão fazendo serviço de tampa-buraco na Picareta e na Pá, pessoal. Você tá de brincadeira comigo um negócio desse? Aí você imagina quem que tem um médico agendado, que tem uma entrevista de emprego. Perdeu, pessoal, perdeu. Por causa do quê? De uma má gestão, pela incompetência, porque só pode, não tem outra palavra, impossível, que é burrice demais. Fazer serviço de tampa-buraco num lugar daquele de dia, na parte da manhã. Ou se fosse na parte da tarde, mesma coisa, pessoal. Foi 5 km e 300 metros. Até eu retornar e tá em cima do viaduto. 5 km e 300 metros. Perdi 1 hora ali. Mas aquela lentidão, aquele congestionamento piorou. Pode ter certeza disso. Conforme o horário vai passando, vai piorando. Aí pensa nas pessoas. Agora a gente tá falando, ó, 040, a região metropolitana do Recife, o Rodoanel, qualquer investimento, pessoal, em rodovias. Em rodovia não é luxo, é obrigação. Nós paga para isso. A população paga. Não só falando de IPVA, não. Paga IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, paga seus impostos para ter aí o básico aí de uma rodovia de qualidade. O básico, eu tô falando básico, tô falando a rodovia dos Bandeirantes, não. Tô falando de Bandeirante, de Anguera, não. Até agora tá tirando um cochilo, seu Zé. Agora parece que resolveu acelerar. Tá tirando um cochilo, pessoal, e quando você abre a ultrapassagem, resolve acelerar. Campeão, hein, pessoal, campeão. Vou olhar no retrovisor, meu filho. Vamos olhar no retrovisor, meu filho. É brincadeira. Eu acabei de falar de um ali, pessoal. Ele tá pesado, mas se abrir o pod, ele acelerou, me sai o outro. E ele tá vendo que nós tá vendo. Eu tô vendo a poeira dele saindo do coisa lá. Falta de respeito, pessoal, falta de respeito. Depois fica reclamando que não é respeitado, porque nossa classe é desvalorizada, porque não ajuda, porque não sei o que blá 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 blá. Como que vai ser? O retrovisor é só para pentear o cabelo só, pessoal. De manhã cedo, lava o rosto, escova o dente, aí dá uma olhadinha no espelho para pentear o cabelo. No mais não enxerga para trás, não. No mais não enxerga, não. Igual essa daqui, pessoal. Essa aqui nós vamos dar uma analisada aí no que vai virar essa rodovia aqui também.
pro ano que vem, 2026. Vamos ver esse contrato aí, essa nova licitação, o que vai estar nesse contrato, nesse projeto. Ou se vai ser mais uma roçada de capim também, né? Hein? Vai ser mais uma roçada de capim. Tem a 116 na Bahia, galera. Tem a 116 no estado da Bahia também. Vamos ver a nova concessionária que vai assumir aqui. A nova, às vezes, pode ser só aquela trocada de cor, igual nós sempre fala. Muda o nome e a raposa tá no galinheiro do mesmo jeito. A raposa que ela é meio caramela. É caramelo a cor da raposa, dá uma pintadinha nela, joga uma tinta nela e ela tá lá olhando no galinheiro. Você fala, não mudou, não. É a mesma raposa velha que tá lá, dando uma sondada no galinheiro. Como saiu aí daquele vereador que é jornalista lá também, a denúncia que ele fez aí, que tem um vídeo aí no short que eu compartilhei aí, que ele comentou. Nós estamos de olho. Ele está achando que está passando despercebido, pessoal. Ele está achando que está passando despercebido. E eu não duvido nada, hein, de voltar lá de novo, hein. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando da BR-116, pessoal. Um pouco aí da história da BR-116. Atrasou tudo meu gorduroso, pessoal. Brincadeira. Esses barriga de cobra esquentou o sol e estoura, pessoal. Bem dizer, eu acho que quase toda viagem que eu tô indo e voltando tá estourando um pneu, Toda viagem tá estourando um, Era pra mim já ter parado lá no gauchão, já ter sapecado o meu gorduroso, pessoal. No máximo aí 1 hora eu saí de lá, Agora 12h24 eu tô aqui ainda. Andei aí pelo menos uns 30 km a 50 por hora com esse pneu estourado aí, sem poder embalar. Passei em 2 lugares, 2 postos aí no Boacheiro, mas domingo você não acha ninguém. Aí, ó, ainda tem 60 km até lá ainda, pessoal. Nesse lugar que eu falei pra vocês. Nesse posto, no posto Dom Pedro lá no gauchão lá. É uma hora aí, ó, 12h30, vou chegar lá o quê? 1h30 da tarde, pessoal. Pra quem já ia chegar lá em Guarulhos 6 horas, já não vou chegar mais 6 horas. Vai ser lá pra umas 7 e pouco, quase 8 horas. Por causa de um bendito de um barriga de cobra que estourou. É brincadeira um negócio desse, viu? Vamos ver agora se ele fica ligeiro, pessoal. Porque além de estourou o pneu, ainda estourou o paralama, tudo. A outra vez estourou o pneu do eixo do meio. O do eixo do meio ele não pega no paralama quando ele estoura. Mas o da lateral, pessoal, do primeiro eixo e do último eixo, se estourar vai o paralama junto embora. Tá vendo aí, ó, do eixo do meio, se estourar ele não pega o paralama, mas o primeiro eixo
E o último eixo estourou, ele já estoura com paralama e tudo junto, pessoal. Você vê como é que o impacto é tão forte. E aí vamos ver se ele fica mais esperto. Começar a pesar no bolso dele, ele vai ficar ligeiro. Esses barrigas de cobra ressolado aí. Estourou na subida ainda, pessoal. Tava devagar. Uns 30 por hora. Imagina se fosse na descida. Um abraço aí, pessoal. Deus abençoe. Boa semana. Bom final de semana abençoado para todos. Porque resumo noticiário, né? Aparece por aí, meio-dia e 26. (30 de novembro de 2025). Como se diz, só Gerdau, galera. Só Gerdau, barriga de cobre, mas nem para reciclagem não serve. Vai parar lá, sapecar o gorduroso, não dá naquela tomação de banho. Aí nós segue, né? Para aí, nós vai parar só em Guarulhos, se Deus quiser. Pegar aquela serrinha, a região de Mariporã ali também congestionada, pessoal. Por isso que eu queria passar um pouco mais cedo lá. Carmo da Cachoeira é Três Corações, pessoal. Agora pra cá é Três Corações. Por isso que eu queria passar mais cedo ali, pessoal. Pelo menos umas 4h30, 5 horas. Chega a pegar uma fila ali de uns 3 km tranquilo. Uns 3 km aí tranquilo. Porque eu posso andar hoje, pessoal, até 5h20, 5h10 da tarde. Eu sou obrigado a parar. Se for ver mesmo por lei, eu sou obrigado a parar 5h10, pessoal. (17h10). Aí dá 13 horas. Aí eu quero ver se eu passo aquela base da BRF lá, pessoal, antes desse horário. Que aí dali pra frente aí eu vou tranquilo, aí já não tem mais problema. Tem que passar ali antes desse horário.
é um chuvisqueiro, né? Aí o tamanduá corre. Um abraço, pessoal.